Tarde você que acompanha o programa Cidadania Ativa com nosso amigo Getúlio Luiz e que agora passa a acompanhar o podcast Cidadania do Amanhã na Rádio Engazeira AM, que vai ao ar todos os domingos às 13 horas da tarde aqui da Rádio Engazeira e também para as nossas redes sociais e que você também passa a acompanhar no YouTube e também no Facebook, na Rádio Engazeira. Todo mundo acompanhando todos os domingos. Agradecer primeiramente às grandes audiências que vocês vêm proporcionando para esse quadro. Um quadro que já vai ao ar mais de 3 anos na cidade de Paulistana, para trazer informação, conhecimento, histórias, enfim, tudo que possa gerar valor na vida das pessoas da nossa região. Novamente agradecer, como sempre, os nossos patrocinadores que passam na nossa TV aqui, para você que acompanha no YouTube, no Facebook, Mega Sorte, Sopostos, Elite Seguros, Max Speed, Desfarm Saúde, pede aí o aplicativo de delivery de Paulistana, Agro Rações, nosso amigo Joicione, grande abraço, passa por uma recuperação, tô tendo um probleminha no tornozelo, no pé, inclusive eu emprestei a bota para ele, tá usando. Grande abraço, nosso amigo Joiciano, que acompanha sempre também o programa. Enfim, hoje é um tema atual, relevante e muito importante para a sociedade, que você se enquadra, principalmente para você jovem, que quer mudar de vida, quer abrir um novo negócio, quer trabalhar com isso diretamente ou indiretamente. Algo que toda empresa hoje, todo mundo que trabalha de alguma forma no setor público, privado, na vida pessoal, trabalha, que é um marketing, e principalmente o marketing digital. Então hoje a gente trouxe duas jovens que trabalham nessa área e que elas vão falar um pouquinho justamente sobre esse tema que é tão importante para você que tem seu negócio, para você que almeja ter um negócio, para você que almeja trabalhar com isso, enfim, para vocês entenderem um pouquinho sobre como é o marketing digital. Bom, primeiramente sejam bem-vindas, Daniela e Maiara, se apresentem um pouquinho e há quanto tempo cada uma já trabalha com isso também e por que trabalham com marketing digital. Então, me chamo Daniela, eu já estou trabalhando há 3 anos e pouco. Inclusive, o meu primeiro cliente foi o atual prefeito, Oswaldo. Eu passei por uma depressão, né, enfim, e comecei a procurar algo que me fizesse gostar, que me fizesse ter prazer novamente. E eu vi isso no marketing. Eu comecei a estudar, a pesquisar, assistir vídeos e fui oferecer o meu serviço para ele. Na época, então, ele ainda era o presidente da Câmara e eu comecei a trabalhar com ele. Daí comecei a me interessar mais ainda, pesquisar mais, estudar, fazer cursos e fui aumentando os clientes e também os serviços, que na época eu oferecia serviços mínimos e hoje eu já ofereço uma gama maior de serviços. Muito bom. Foi recente, minha paixão assim, por marketing foi mais por questão de curso. Eu conheci o marketing através da igreja. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, o padre Wagner me chamou, eu e o Luiz Henrique, para assumir a Pascom. E aí, a partir daí, o padre começou a dar cursos, mini cursos. Ele simplesmente chegou na missa assim, ei, tu vai tirar as fotos. No tempo só tinha um Samsung, pequenininho. E aí eu peguei meu celular, fui tirar as fotos, me apaixonei pela fotografia. Foi aí onde surgiu a paixão. E aí eu já tinha vontade de empreender. Desde os meus 13 anos, já começava a fazer crochê, já vendia algo ali para tirar meu sustento, para comprar minhas blusas, para comprar meus materiais escolar. E a partir daí, quando comecei a tirar as fotos da igreja, obviamente, comprar minha câmera. E aí passei 3 anos estudando, fazendo cursos, para ano passado eu consegui comprar minha câmera e aí, a partir daí comecei a investir também nas questões de vídeo. Comecei a atuar na clínica de Paulo e Mariana na época, fazendo os vídeos, e aí eu fui pegando mais algumas técnicas, alguns manejos, que você pega só na prática. E atualmente estou na clínica Doutor fazendo marketing de lá, e venho me aprimorando cada vez mais. E aí surgiu a parceria com o Dani. Eu já vinha com alguns clientes, né? E acabou que os serviços ficaram, né, grandes. Aí eu convidei ela para fazer essa parceria comigo. A gente oferece um serviço de assessoria digital completa. Vai desde a pesquisa, análise, criação da estratégia, captação, edição, postagem, análise de métricas. Todo o serviço.
Como eu fico mais com essa parte de planejamento estratégico, roteiros, a Mayara ela fica com essa parte de edição de vídeo, criação de designs, artes. Mais ou menos isso. Eu fico mais nos bastidores. Faço a captação, faço a produção de conteúdo, as técnicas e faço também as publicações, de acordo com a linha do cronograma, de acordo com o objetivo da empresa, de acordo com a meta da empresa e também oferecer ao cliente algo que ele busca nas redes sociais. Não é só um simples post, não é só uma simples arte. Tem um estudo, tem uma pesquisa, tem uma reunião por trás, sempre tem alguma coisa atrás que busca oferecer para as empresas algo que eles querem receber e também que dê resultado. Muito bom. Bom, elas já informaram um pouquinho de como é que é o trabalho delas. Até perguntar aqui como é o nome do negócio de vocês. Tem algum negócio ou é só uma parceria por enquanto? Já vão Só lançar? parceria. Entendo. Bom, e aí, vocês já explanaram um pouquinho sobre isso aí. Aí eu queria perguntar para vocês. O que é o marketing digital? Para o nosso rádio ouvinte entender o que é trabalhar com marketing nas mídias digitais, não só a questão de trabalho, que é o que vocês fazem, mas também o que é a importância para uma empresa, uma instituição pública e também privada. Eu vou citar um filme, que é Joy, o Grande Sucesso, que é simplesmente uma moça, simplesmente fez um rodo, um cabo de vassoura, e ela simplesmente teve a ideia, estava limpando o chão, num caiaque, e aí ela cortou a mão e teve a ideia plena madrugada. E ela montou toda a estratégia, montou o produto, e pediu para o amigo dela da TV, na época, para pedir para uma das empresárias, uma das apresentadoras, no caso, apresentar o produto. Ela simplesmente não soube apresentar. Aí ela falou, me dei mais uma chance. Eu vou lá e vou apresentar o produto. Ela simplesmente deu a cara e apresentou o produto em 1 minuto. Em 1 minuto, ela vendeu mais de 1 milhão de vassouras, cabo de vassouras. E, a partir daí, ela começou a ganhar fama. E aí, ela começou a investir no marketing. Eu vejo o marketing um elo entre o físico como o virtual. É você alcançar pessoas, alcançar clientes em outras cidades que você não possa alcançar no físico, onde você não possa alcançar no pé no chão. O marketing traz isso, traz uma janela, uma porta imaginária, uma porta que te leva a crescer no ramo do negócio. E hoje, se você não tiver no digital, onde é que você vai estar? Eu acho que 90% das pessoas, quando elas vão procurar algum serviço, elas vão principalmente para o Instagram, procurar lá uma empresa que tem esse serviço. Então, assim, se ela achou o perfil da empresa e ela não entrou lá e não encontrou aquilo que ela está buscando, não encontrou nada que atraia ela, que faça ela comprar o produto, ela não vai ficar. Elas falaram um pouquinho aqui sobre essa questão da importância do marketing para um negócio e tudo mais. E a gente vê nas falas delas aqui que, como a Daniele falou, se você não tiver no digital, vai estar onde, né? O digital, como a Mayara trouxe aqui, ela proporciona a escala. Então você vai poder vender em escala. Mesmo que eu more bem ali no interiorzinho de Paulistano, eu posso estar vendendo lá para a China. Posso estar vendendo lá para os Estados Unidos. Posso estar vendendo lá para São Paulo. Enfim, você vai ter essa possibilidade e a gama de vender para qualquer lugar. A gente já tem, com a internet, o advento do marketing digital também, essa possibilidade de estar atingindo e estar trabalhando de casa, por exemplo, home office. Então, eu acho que realmente é um ganho muito enorme que a sociedade agora tem. Agora, claro, ela precisa saber usar ao seu favor, não é isso? Bom, aí eu queria perguntar para vocês como é para cada uma trabalhar e como é o trabalho realmente de fato de alguém que trabalha com as mídias digitais de alguma empresa e tudo mais. Como é que funciona o dia a dia, como é que funciona um cronograma, como é que funciona a atuação de quem trabalha nessa área? O principal é ter organização. Sem organização, nada funciona. Primeiramente, a gente começa com uma reunião, que nessa reunião a gente vai saber todos os objetivos do cliente, o que ele pretende alcançar com as redes sociais. A gente também mostra, né,
o que pode ser feito, e depois disso a gente vai começar a pesquisar o público-alvo do cliente, precisa saber qual é o público que ele quer alcançar. A gente vai criar a estratégia de conteúdo, o que vai ser postado, quando que vai ser postado, em que formato vai ser postado, que as redes sociais, principalmente o Instagram, tem vários formatos, tem feed, carrossel, post único, tem Reels, que está bastante alta, e o principal que é os stories, que é onde realmente a venda acontece, que é o que todo mundo quer, né? Vender. E é sobre isso. Como eu citei mais cedo, é sobre ter uma estratégia. Não adianta simplesmente fazer um vídeo por fazer. Eu vi um vídeo lá no Instagram, vou me basear nisso, vou fazer. Mas realmente é isso que vai servir agora? É isso que vai te fazer vender? Tem todo um projeto, tem toda uma estratégia, tem todo um planejamento. E a organização. É organizar um cronograma, é organizar a questão de postagem, é organizar a questão da gestão também. Porque não adianta a gente fazer o marketing só faz 75%, vamos supor. 75% a gente faz o conteúdo, tudo. Mas se a empresa em si não estiver organizada, a gente faz o nosso papel. A gente faz a venda, a gente faz acontecer a venda, a gente faz o cliente ir até a empresa, isso através do marketing. E aí é o que eu digo, pesquisem, busquem alguém que possa ajudar na questão do marketing, porque não é qualquer pessoa que consegue fazer. Não é qualquer pessoa que vai conseguir te oferecer isso como a gente oferece. Então, assim, a gente tem todo o planejamento. É sobre isso. Em todas as reuniões, eu gosto de falar para os clientes, a gente não vai fazer você viralizar. Porque hoje mudaram o conceito, né? Acham que marketing é você postar um vídeo e ele simplesmente viralizar, de milhões de visualizações. E não é. Não adianta você postar um vídeo, ter muitas visualizações e não ser convertido em vendas. Ninguém te chamar no WhatsApp, ninguém te chamar no direct, ninguém compartilhar seu post, que realmente são as métricas que importam hoje, salvamento e compartilhamento. Então, assim, curtidas, comentários são importantes, visualizações também. Porém, o que realmente importa hoje para o crescimento do Instagram são salvamentos e compartilhamentos. Então, eu falo sempre, a gente não promete viralizar, a gente promete criar um conteúdo com estratégia que vai fazer o cliente se interessar pelo seu produto e querer comprar. Se ele não quiser comprar ali naquele momento, mas ele vai ver de novo e vai querer. Muito bom. Então, meninas, eu já queria deixar a pergunta aqui para vocês, que vocês abordaram um pouquinho essa questão de planejamento, como é que é a atuação de fato, né? Mas como é que funciona a produção de cada conteúdo, como é que funciona essas métricas, como é que vocês analisam essas métricas e como é que uma empresa, quando ela contrata alguém que trabalha nessa área, o que é que ela tem que esperar dessa pessoa que vai atuar nessa área também? Hoje a produção de conteúdo ela funciona assim. Para os clientes das cidades aqui de Paulistana e das cidades próximas, a gente cria o roteiro, cria o calendário editorial e dividimos o conteúdo quinzenal. A gente marca um dia, faz toda a gravação do conteúdo de 15 dias e faz o planejamento e depois marca uma nova gravação para os conteúdos dos outros 15 dias. Para os clientes de outras cidades que não dá para a gente ir gravar, a gente cria os roteiros, manda tudo bonitinho para eles simplesmente executarem o que está lá no roteiro, fazerem as gravações, mandam para a gente de volta e a gente edita, faz as publicações. E sobre a análise das métricas, a gente faz mensal. Todos os meses, finalizando o mês, a gente vai lá, faz um relatório completo para nosso cliente, de todos os posts que foram feitos, enfim, de todo o engajamento da conta, e tem uma reunião mensal para apresentar os resultados, ver se a estratégia que a gente criou funcionou, se precisa melhorar, se precisa mudar, se vai manter, e é assim que funciona o trabalho. E a questão da produção, eu trabalho mais no off. Trabalho mais de casa, eu vou só fazer essa captação, às vezes auxilio Dani, às vezes eu vou só. E Dani passa o cronograma, vai fazer isso, isso e isso. Aí eu já produzo, mando pra Dani ou mando pro cliente, aí ele dá a sua opinião, preciso melhorar nisso, eu quero que melhore nisso, eu quero que coloque elemental. Aí ele vai se acertando de acordo com o gosto
do cliente e também que dê certo, que aconteça a convenção de clientes para a venda. Bom, aí justamente um ponto vocês tocaram muito bem. Para que uma pessoa busque um serviço como esse, ela já espera um resultado, né? E aí era justamente isso que eu queria questionar vocês e para que nossos rádio ouvintes e todo mundo que está acompanhando a gente nas redes sociais entendam. Como é que vocês analisam um vídeo, uma produção de um vídeo, uma produção de uma foto, de um post normal de feed, alguma coisa assim, para que vocês saibam que naquele vídeo, naquela produção, ela vai poder converter a vontade do cliente em fazer aquela compra. Como é que vocês analisam isso e vocês identificam que esse vídeo aqui, da forma como ele foi escrito, da forma como ele foi produzido, ele vai criar um desejo na pessoa em comprar aquele produto ou adquirir aquele serviço? Hoje o próprio Instagram ele já dá uma análise para você, né? Tem uns insights lá, você consegue ver quantas pessoas curtiram, quantas pessoas compartilharam, quantas pessoas ficaram no seu vídeo. Então, se a pessoa gostou do conteúdo, você já consegue ter uma ideia sobre como fazer a pessoa, né, querer comprar aquele produto. Hoje a gente trabalha na criação da estratégia, principalmente de vídeos, os primeiros 3 segundos são os mais importantes, que é onde a pessoa vai ter o impacto ali em querer assistir o restante do vídeo. Só que também tem um ponto importante, que não é todo conteúdo que você tem que fazer pensando em vender. Tem conteúdos que vai estar chamando para o próximo. Tem conteúdos que vai estar gerando uma interação para o Stories, que muitas pessoas ignoram os Stories, mas é algo muito importante. Toda venda ela é feita principalmente através dos Stories. Todo o engajamento do feed, ele precisa antes ter dado uma chamada primeiro no feed. A pessoa só chega lá, vai lá e faz um post no feed. Não tem postado nada antes nos stories para as pessoas criarem expectativa, né, do que vai vir. E a questão, também dando falar de produção de conteúdo, a questão do vídeo. Eu vejo muito mesmo nas redes sociais, alguns, principalmente aqui paulistano, em regiões, vídeos poluídos. Vídeos com muitos elementos, vídeos com legendas que não tem, que não chama atenção, que não traz o propósito. E a questão, assim, de produção mesmo. Como o Dani falou, a gente tem uma estratégia, a questão dos stories, sem postar um tipo de story para ganhar mais engajamento, para chamar mais atenção, para depois a gente poder postar os outros. Em questão, assim, de conteúdo, a gente trabalha hoje com uma loja e a gente pesquisa sempre antes algumas tendências de moda, a gente sempre está por trás, a gente sempre pesquisa o nicho naquela área e a gente sempre pesquisa algo que está relevante agora, que está na tendência agora. Então, a produção de vídeo se baseia nisso. A gente pesquisa, faz o vídeo e tenta juntar a público-alvo aqui paulistana, o estilo do público-alvo, junto com a tendência e junto com a captação de vídeo. Muito bom. Não à toa, muita gente que realmente pensa nesses pontos que vocês duas trouxeram aqui, acabam atingindo mais êxito. Mas aí fica a pergunta também. Vamos lá. O cliente conseguiu obter êxito com um bom marketing digital, um bom vídeo, uma boa postagem e conseguiu converter uma venda. E aí entra um ponto que vocês até já citaram aqui. Nem sempre só o marketing vai resolver. E aí o que é que ele precisa fazer também para que aquele cliente volte a comprar uma segunda vez, uma terceira vez e para que ele fidelize aquele cliente. Porque a partir do momento que ele fideliza é que o cliente vai comprar diariamente, vai comprar semanalmente, todos os meses, independente de qual produto seja, serviço seja. E eu acho que essa é uma das, pelo menos eu percebo em Paulistano, uma das grandes dificuldades, a questão da fidelização do cliente. Porque muitas vezes o cliente comprou uma vez, beleza, você fica satisfeito. Agora, quantas vezes você observou que aquele cliente voltou a retornar a comprar em sua loja ou a adquirir aquele serviço? Então, eu acho que mais importante do que você obter uma venda é manter a fidelização do cliente. Eu acho que o atendimento. O atendimento é o ponto principal. Quando um cliente vai através, principalmente de uma postagem no Instagram, seja pelo direct do próprio Instagram, por WhatsApp ou pessoalmente,
Ela gostou da publicação, gostou do produto, foi até lá para adquiri-lo. Chegou lá, ela não foi bem atendida. Você acha que ela vai voltar? Não, não vai. Então, assim, algo que eu sempre falo que não tem a ver com marketing, mas que a gente sempre conversa são... Eu gosto de entregar já para os clientes algumas mensagenzinhas prontas, para eles estarem respondendo o cliente de uma forma mais interessante, para que ele se atraia. Quis um produto, não tem mais o produto disponível, tem outro produto similar? Ofereça. Perguntou, tem tal tamanho de tal peça? Tem tal cor? Não tem tal tamanho, não tem tal cor? Ofereça outra, tem outra cor, tem outro tamanho. Então, assim, a pessoa pergunta, tem essa blusa? Não. Tem tamanho G? Não. Só, tipo assim, respostas secas, respostas frias. Isso faz com que o cliente se afaste. Um questionamento muito, né, amplo hoje é preço. Colocar preço nos produtos. Depende muito do nicho, né? Tem clientes que não gostam de colocar preço, só que facilita a venda. Porque se eu postei o produto, já postei ele com toda a descrição e com o preço, o cliente se interessou, ele não vai mais ter aquele trabalho de ficar perguntando, ele já vai lá diretamente comprar. Então, assim, são muitos detalhes, mas acho que o atendimento é o que realmente fideliza o cliente. E qualidade também do produto, né? Porque não adianta você vender, fazer um marketing muito bom de um produto que não tenha qualidade, que a pessoa vá comprar o produto ou o serviço e não vá querer continuar, né, naquela compra. É sobre isso que o Nando fala. A gente sempre utiliza as melhores estratégias, em questão de preço, em questão, principalmente nos stories. A gente foca bastante também nos stories, porque é ali que sai a venda, é ali que a gente consegue se comunicar com o público, é ali que a gente consegue ter uma interação maior, a gente consegue saber mais ou menos o que o público deseja. E é sobre isso. Muito bom. Bom, agradecer sempre nossos patrocinadores que ajudam esse projeto a acontecer aqui na cidade de Paulistana e para todo o Vale do Itaim. A você que escuta também a gente da Rádio Engazeira AM, você que acompanha a gente nas redes sociais e nossos patrocinadores que ficam passando na TV aqui, para você que acompanha e que ajuda esse projeto. Bom, queria deixar com que vocês tocassem num ponto que eu acho que é crucial e para entender um pouquinho por onde ir. Bom, montei meu negócio, tenho o meu negócio ali, seja na área de serviço ou na área de produto, e aí eu quero começar a trabalhar o marketing daquele negócio, seja um marketing físico, como marketing digital, seja na cidade paulistana, seja em qualquer cidade aqui do Vale do Itaim. Quais os primeiros passos que eu deveria tomar para fazer com que eu consiga vender esse produto de forma digital? Essa é uma boa. Então, primeiro eu acho que você deve vender sua imagem. Ninguém quer comprar uma logo. Ninguém gosta de entrar no perfil e só ter um feed ali, uma vitrine e ter uma logo. As pessoas... O ser humano, ele gosta de fofoca, ele quer saber da vida da pessoa. Então, assim, aparecer. Eu acho que o dono do serviço ou da empresa, ele tem sempre que aparecer. Que é o que vende. Vende a imagem, né, do dono. Então, eu acho que ele tem que começar por aí. Aparecendo principalmente nos stories, aparecendo, né, na sua empresa. Não deixar ali só os vendedores ou os funcionários. Ele tem que estar ali no dia a dia, conversando com as pessoas para que as pessoas conheçam, né, de onde, quem é que está ali por trás daquele negócio. E é um dos pontos que eu vejo que tem bastante dificuldade aqui em Paulistana. 2 anos atrás, eu mal andava na rua, não tinha muito contato com comerciantes e falava, fulano e tal tem uma empresa tal aqui em Paulistana. Tá, ficava só pro nome. A gente via na rua, ninguém sabia quem era. Ou talvez um serviço. Uma empresa, por exemplo, a gente tá com uma agora que é atacado a varejo. Ninguém sabia que era varejo, que era atacado. Só sabia que tinha uma loja física lá e pronto. A gente tá começando a passar pro público essa nova visão da empresa que já não existia para a população. Então, assim, eu acredito que meter a cara... eu tô vergonha. Tá, todo mundo tem vergonha. Eu vi um post essa semana que diz que o povo não tá interessado pelo que a pessoa veste ou pela cara. O Instagram hoje, se você for olhar, 80% do Instagram é vídeo, vendendo alguma coisa, vendendo curso, vendendo... Você vai prestar atenção
para a pessoa que está vendendo o curso? Não, você vai ficar interessada pelo produto. Então, assim, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de aparecer, não tenha vergonha de meter a cara, não tenha vergonha de falar. Porque a pessoa precisa saber quem você é. A pessoa precisa saber quem é a sua empresa. A empresa não é só um espaço físico. A empresa é constituída por pessoas. É constituída por funcionário, é constituída pelo dono, é constituída pela empresa física, é constituído pelos clientes, porque a empresa só existe porque tem clientes, só existe porque tem alguém que consome aquele produto ou aquele serviço, e precisa ter alguém que represente fisicamente, nas redes sociais ou presencial. Existem várias formas, não é só o Instagram em si que possa ser utilizado como marketing, tem outras estratégicas também. Mas precisa ver a cara. Não é só a logo. A logo, aparece lá na rua também, aquela é uma farmácia, aquela ali é tal. Mas não sabe a experiência, não sabe como é o atendimento lá, não sabe quais os produtos, não sabe se o produto é de qualidade, se dura, se tem durabilidade, ou se é algo que a população precisa. Fica assim, aí quem vende, quer dizer, por exemplo, tem lojas de roupa que tem na internet, vamos supor, roupa fitness aqui na academia. Poucas lojas aqui em Paulistana que tem pra isso. Eu compro na Shein, porque antigamente comprava na Shein porque aqui não tinha. Não conhecia. E aí esse é o ponto. Muita gente deixa de comprar coisa aqui em Paulistana pelo fato de não conhecer. Não saber que tem. E até que o cliente, né, falou, né, que tá vindo muita gente falar para ele que, não sabia que você tinha essa loja. Muitos clientes da gente relatam isso. Que a gente consegue um alcance bom com a estratégia, você tem também o tráfego pago, né, que ajuda muito, mas a gente prefere, pelo menos os primeiros 3 a 4 meses, utilizar o tráfego orgânico mesmo. Fazer as pessoas conhecerem de forma orgânica, para não forçar um crescimento. E aí, eu teria mais 2 questionamentos para vocês. Um seria sobre as empresas com que vocês atuam. São mais daqui de Paulistana? Tem alguma empresa que vocês atuam que assim, vocês não esperavam um grande crescimento e acabou tendo um grande crescimento? Como é que tem sido? Ou se vocês puderem citar uma empresa de destaque, não precisa nem citar o nome, mas citando uma empresa que evoluiu bastante essa questão do marketing depois que vocês começaram a atuar. A gente trabalha com a maioria aqui de Paulistana e também trabalhamos com empresas de fora. Sobre a questão do crescimento, tem uma diferença assim muito grande, varia muito de nicho. Por exemplo, o nicho de uma ótica, o crescimento dela já é um pouco mais lento do que o nicho de uma loja de roupas ou de uma loja de calçados. Então, assim, varia muito daquele nicho que a gente está trabalhando. A gente não pegou só uma área, a gente pegamos assim, é bem amplo, né? Temos clientes de várias áreas, de funerária, de ótica, loja de roupa, material de construção, dentista, clínicas. Então, assim, temos uma gama bem ampla. E quanto à questão do crescimento, ela varia muito. Varia muito, principalmente do tipo de conteúdo que a gente posta. Uma coisa que faz crescer muito são as trends, o que está em alta, mas nem todo cliente quer utilizá-las. Eles preferem ali, seguir ali aquela linha mais, né, do que está dentro da realidade dele. E às vezes até se adaptar ao que ela quer, imagina que seja o negócio dela também, né? Vai continuar. Pode continuar. Pronto. O outro questionamento que eu queria deixar para vocês era justamente sobre essas empresas que atuam aqui, não só em Paulistana, mas em toda a região aqui. Vocês acham que elas têm aberto os olhos para esse marketing digital, têm trabalhado a questão do marketing, e também como é que tem sido a atuação, como vocês enxergam as empresas há 2, 3 anos atrás para agora, nos dias atuais? Os empreendedores eles estão abrindo bastante a mente para o marketing. Estão vendo que realmente é algo necessário, é algo que eles precisam. Muitos estudam, muitos fazem curso, muitos sabem tanto quanto a gente ou até mais sobre marketing. Só que eles acabam que eles não conseguem administrar. Se eles forem cuidar do marketing da empresa, quem vai cuidar da empresa deles? Do processo. Do processo deles. Então, assim, às vezes eles sabem tudo, né? Sabem como criar estratégia, como criar calendário, como captar conteúdo. Mas se eles forem tirar esse tempo, porque demanda tempo, você criar uma estratégia, você pesquisar, você analisar, criar conteúdo, editar, postar, analisar,
Então, assim, isso demanda tempo. Então, se ele for tirar esse tempo do negócio dele para ele fazer isso, quem vai cuidar do negócio dele? E, assim, sobre as empresas aqui de Paulistana, eu acho que ainda tem muitas empresas aqui que ainda precisam se abrir um pouco mais para o marketing. Tem muita empresa que vende um serviço muito bom, um produto muito bom, mas eles ainda estão fechados ali ao simples físico. Não querem expandir para o digital. E assim, se eles não expandirem para o digital, eles com certeza vão ser passados para trás pela concorrência. E aí, além dessas ferramentas que vocês utilizam, principalmente o Instagram, que vocês citaram muito, há outras ferramentas que o empreendedor possa usar para estar entrando no marketing ou só existe o Instagram, por exemplo? Porque hoje o mais famoso acaba sendo no Brasil, especificamente, o Instagram. Só que existem outras ferramentas também, não é isso? As mais utilizadas pelos nossos clientes são o Instagram, né, o WhatsApp, Google Meu Negócio, TikTok. E tem também alguns que tem, né, LinkedIn, tem o YouTube, mas assim, já são mais para contas maiores, para empresas maiores. Restritivos, né? Eu lembro que essa questão de marketing digital e de vendas mesmo de um produto ou de um serviço deu um boom mesmo com a questão da Amazon, principalmente. E aí veio o Mercado Livre aqui no Brasil, que também é um boom enorme. Então, há essas grandes empresas que trabalham com isso, com esse marketing, mas mais focado numa loja digital mesmo ali, muitas vezes. E às vezes até tem um aplicativo, alguma coisa do tipo. E aí, até em Paulistana, há alguns aplicativos que trabalham com isso. Por exemplo, vou citar o caso do... Não é merchandising, mas o caso do Pede Aí. Então, os empreendedores de vocês já pensaram em expandir também para essas outras ferramentas, esses outros ambientes também? Ou até o momento aqui na região tem se mantido mais no Instagram, TikTok? Alguns até a gente, né? E o Google Meu Negócio, né? O perfil no Google, eles já estão se abrindo mais para isso. Site, essas coisas, eles ainda ficam meio receosos, né? De dar esse passo maior. Exatamente. Que eu acho que muitas empresas que realmente deram um passo à frente, que se tornaram o que foram para o site, foram para um Google Meu Negócio, que aí, por exemplo, quando um caminhoneiro, alguém está passando pela cidade, ele vai pesquisar no Google. Se tem, onde é que ele pode comer? Aí vai lá. Se sua empresa estiver no Google, ela aparece lá e vai indicar onde é que é. Eu sempre faço isso com meus clientes. Eu vou lá, pego o celular, coloco lá o nome da empresa deles no Google. Para mostrar para eles a importância que muita gente, principalmente as pessoas de fora, elas fazem isso. Loja de material de construção em Paulistana. A que tiver melhor avaliada, a que tiver um perfil mais completo, a que tiver lá toda organizada, vai ser a primeira a aparecer. Exatamente. É a primeira no topo quando você pesquisa. Não é isso? Então, para você, rádio ouvinte, para você que acompanha a gente nas redes sociais, isso tudo foi muita informação boa para que vocês possam entender. Para quem vai atuar na área, trabalhando de fato, como é o caso de Maiara e de Daniele aqui, mas para você também que vai ter um negócio, que vai montar um negócio. Então, seja trabalhando no público, seja trabalhando no privado, seja trabalhando com produto, seja trabalhando com serviço, a gente trouxe muita informação aqui hoje para você entender um pouquinho como é que funciona essa questão do marketing digital, que ainda nos dias de hoje há um pouquinho de preconceito. E aí é bom a gente quebrar essas barreiras, e a gente vem vendo que na nossa região aqui essas barreiras estão se quebrando pouco a pouco, com a chegada de um serviço novo, a chegada de um produto novo. A gente trouxe na semana passada a Gabriele, que falou um pouquinho sobre a Clean Point, um autosserviço, o que não é comum, principalmente em Paulistana, não é comum nem no Brasil. A gente, por exemplo, não tem um autosserviço de bombas de combustíveis. A gente ainda é dependente de frentista, sendo que nos Estados Unidos e em outros países é muito comum essa questão de autosserviço até para botar o combustível. Então, é uma inovação e, enfim, a gente precisa de mais ideias como o que vocês estão trazendo aqui, ideias inovadoras, e para que a mente da nossa população abra, para que a gente aceite isso e desenvolva Paulistana.
Tá bom? Agora a gente queria abrir para as considerações finais, alguma mensagem que vocês queiram deixar para a população e para os possíveis clientes também. Eu vou só tocar num ponto aqui que a gente não falou, é sobre uma desvalorização que está tendo, né? Quanto ao quem oferece o serviço de marketing. Uma coisa que a gente já ouviu, né? Já ouvi, né, de algumas pessoas. Ah, mas eu vou pagar quase o valor que eu pago num funcionário que está aqui todos os dias para uma pessoa que vai trabalhar de casa. Então, assim, as pessoas têm que entender que é um trabalho que demanda tempo, demanda estudo, demanda investimento. Porque não é só você editar um vídeo. Para você editar um vídeo, você precisa de aplicativos, né? Você precisa estudar como, né, organizar a iluminação, Não é um simples legenda. vídeo, não é um simples Não é uma simples imagem. arte, Arte. entendeu? Então, assim, antes de chegar no vídeo, tem todo um planejamento, uma estratégia, enfim, é todo um mundo por trás de um vídeo ou de uma arte. E assim, eu queria deixar uma mensagem aqui para os jovens, né, que eu vejo muitos jovens que não têm a oportunidade, assim, é algo que dá para você estudar em casa. Todo mundo tem um celular, entendeu? Todo mundo pode ir lá no YouTube, assistir vídeos de graça e começar, principalmente os jovens que hoje em dia, né, estudam, têm um tempo livre, manhã ou tarde, né? E assim, busquem estudar, busquem aprender, busquem fazer alguma coisa. Busquem cursos, como você acabou de citar. Acho que Paulo Stana teve um curso de Canva, se eu não me Muito engano, interessante, no achei final uma de ideia semana muito. aí. Então é Assim, muito é bom. uma ótima. O serviço de marketing é uma ótima oportunidade para os jovens. Eu vejo uma oportunidade brilhante para eles. Até porque, assim, tá crescendo, né? Da pandemia para cá, é uma área que cresceu muito, tá crescendo muito, e eu acho que vai crescer ainda mais. E para as empresas, né? Vamos, né, abrir mais a mente para o marketing, conhecer mais, explorar mais, expandir mais os serviços da empresa, para que outras pessoas conheçam, para que gere mais vendas. E é sobre isso. E como o Dani falou, questão dos jovens, eu comecei com o celular. Eu não tinha nada em casa, ficava, terminava de fazer a atividade de casa, chegava no serviço, à noite. Eu sou daquelas que tem uma inspiração de noite pra madrugada. Então, assim, eu pegava meu celular, eu vou aplicar aqui no Canva. Começava a fazer. Eu vou fazer aqui, vou editar um vídeo. Pegava um vídeo qualquer, Luiz gravava, botava lá no grupo, pegava. Não, vou editar isso aqui. Eu aprendi na prática. Então, pratique. Estude e pratique. Mesmo que seja, não vou vender, não vou fazer pra postar. Mas pratique em casa. Porque é daí que começa o belo. É daí que começa a aperfeiçoação. E como um livro que eu costumo de ler, Hábitos Atômicos, ele diga, seja o melhor 1% a cada dia. Então, só tenho 15 minutos para fazer isso. Dê o seu melhor naqueles 15 minutos. Dê o melhor nos 15 minutos para estudar, para pesquisar e busque empreender. Porque, minha gente, não é questão, eu vou querer ser empreendedor, mas como uma segunda renda. Jovens, vocês que fazem faculdades, como eu, para mim, no início, a fotografia foi como uma segunda renda para me sustentar na faculdade. Para mim, para poder ir para Petrolina sossegada, poder ir no shopping, poder assistir um cinema, poder comer, poder sair com os amigos e não ter essa preocupação também de passar aperto. Então, assim, busque conhecimento, busque aprimorar, busque crescer. Não se prende, vou trabalhar, vou receber um salário mínimo. Não se prende a isso. Porque isso vai muito mais além do que você imagina. E tem um amigo meu que ele faz arte por questão de futebol. Ele fez uma arte pro Rio de Janeiro, minha gente, pelo simplesmente do Instagram. Então, assim, a internet tá muito além, tá além das fronteiras, tá além do Google Maps, tá além do Piauí, vai muito além. Então, assim, pense em crescer. Não pense em ficar parado em um serviço só. Vocês são jovens, vocês têm mente aberta, vocês têm conhecimento, vocês têm cabeça para estudar. Porque nós não temos muita responsabilidade, nós não temos casa para cuidar, nós não temos filho para cuidar. Então, é uma área uma época que você consegue estudar, é isso. Para as empresas, seja mente aberta. Imagine você daqui em 5 anos. Você da empresa física, você vai alcançar a mesma coisa que você vai alcançar no mundo digital? Você vai alcançar a quantidade de pessoas há 5 anos, daqui 5 anos, ou 2 ou 3, vamos botar um curto período, daqui 1 ano. Você vai conseguir alcançar no físico? Você vai alcançar uma pessoa... por exemplo, atacado, você vai conseguir oferecer um serviço lá para Teresina, para Picos, ou para Oeiras, aqui perto? Não vai, minha gente. Então, boca a boca já foi o tempo do marketing. Hoje em dia é redes sociais. E tá
tá mudando, minha gente. Ó, antes era Facebook, agora o Facebook ficou ultrapassado. O Instagram ficava mais pra post, vídeo engraçadinho, hoje é TikTok. Rapaz, todo mundo que acompanha no Facebook vai achar o quê? Mas tudo bem. Não, mas eu vejo o Facebook como algo familiar. Isso. Meus tios, por exemplo, no interior, eu quero ver uma foto dos meus tios, posso entrar lá no Facebook que eu vou achar, no Instagram eu já não vou encontrar mais. Porque já tá um pouco ultrapassado pra questão assim, de negócio. Venda, de Questão negócio. de negócio. Hoje em dia, o mais atual é o Instagram. Daqui um dia vai ser o TikTok, quem sabe. Ou vai aparecer outro aplicativo. Então, assim, é caçar meio de estar nessa linha de tecnologia. É tentar ficar o mais próximo da tecnologia possível para não ficar ultrapassado e perder para as concorrências. É esse o ponto de vista. E detalhe, se vocês não se atualizarem, vão ficar para trás. Enquanto a gente conversa aqui, o Instagram já atualizou de novo. Exatamente. Outra vez. Mais uma vez. Bom, a gente agradece, em nome de toda a equipe aqui do podcast, a participação de Daniela e de Maiara aqui para trazer um pouquinho sobre o marketing digital. Esperamos que você, rádio ouvinte, você que acompanha a gente do YouTube, você que acompanha a gente do Facebook, tenha aproveitado muito essa conversa aqui para entender melhor sobre o marketing digital, para abrir a mente sobre isso, para estudar, para procurar isso também. Quem sabe você aí na sua roça, posta ali no Instagram o seu bezerrinho, o seu cabrito, enfim, e faça uma venda com isso, né? Exatamente. Então aproveitem isso, esse conhecimento que as meninas trouxeram aqui hoje, para que entendam um pouquinho. A gente agradece também nossos patrocinadores e agradece a vocês que acompanharam até esse momento. Grande abraço e até o próximo domingo.